Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. Pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas, o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Boa tarde, meus amados irmãos, tudo bem? Como é que está a luta aí do dia a dia? Espero que realmente Deus esteja guardando, toda a sua graça, sustentando com a sua misericórdia a sua vida, saudade, dos irmãos, de poder ver, rosto a rosto, de poder dar, um abraço, de poder apertar a mão, cumprimentar, muita saudade, mas esse dia está mais próximo, Bom, com base no texto de hoje, em Filipenses capítulo 3, versículos de 1 a 11, eu quero trazer para os irmãos como tema, Cristo é a mais sublime motivação de viver. Cristo é a mais sublime motivação do viver. Para começar, nós temos algumas perguntas bem provocadoras, Por exemplo, algumas perguntas que nos fazem questionar, nos fazem lembrar de alguns pensamentos que às vezes ocorrem dentro da gente e que são pensamentos que estão bem longe daquilo que a Bíblia nos ensina para nós termos como motivação para o nosso viver. Por exemplo, que tipo de projeto de vida eu estou construindo? Então você que é jovem, adolescente, que tipo de projeto de vida você está construindo? Ou então, se você já tem vivido aí, já está na casa dos seus 40 anos ou mais, talvez você possa até dizer assim, o meu currículo é invejável, é o melhor. Ou então, será que um pensamento como esse, por exemplo, o que eu conquistei vale menos que lixo? Porque para o apóstolo Paulo, ele diz que tudo aquilo que ele tinha como orgulho, que foi construído na carne quer dizer como ser humano, tudo aquilo vale menos que lixo. Como é que pode isso? Talvez a sua fala seja, eu tenho orgulho da minha história, eu sou demais. Ou então, você teria talvez sonhos para os seus filhos, gostaria que o meu filho ou a minha filha se tornasse uma pessoa assim, famosa, uma pessoa de renome e tal. Ou então talvez você tenha orgulho da sua profissão ou da sua posição social. Mas o que a Bíblia nos ensina com o texto de hoje? Primeiro, a Bíblia nos ensina que o melhor dos meus currículos vale menos que lixo diante do fato de ter conhecido a Cristo. Olha só, o melhor dos meus currículos vale menos que lixo diante do fato de ter conhecido a Cristo. Paulo falou, olha, eu não confio na carne, eu não confio naquilo que eu
como pessoa, como ser humano, construir, né? Que tenha um currículo. Se for comparar com os outros, o meu currículo é o melhor, né? O que eu fiz é o melhor. Eu sou o melhor. Eu até poderia dizer isso, mas quando eu conheci a Cristo, tudo isso passou a valer nada, né? Lixo vale alguma coisa? Lixo reciclável vale alguma coisa, né? E hoje em dia, para, né, o meio ambiente, né, você precisa valorizar. Mas Paulo falou, o meu currículo não vale para nada, né? Serve para ser jogado na terra. É refúgio, é lixo, não vale. Porque Cristo, quando eu conheci Cristo, tudo perdeu o seu valor. Só Cristo mesmo. Por isso que Paulo falou, eu me orgulho em Cristo. E em segundo lugar, a Bíblia nos ensina por meio deste texto que ser encontrado em Cristo é o fato que não tem comparação com o melhor acontecimento em nossa vida. Por exemplo, a sua formação acadêmica, sua profissão, seus cargos de honra, suas viagens, né? Casamento, ter filhos e netos, conseguir riquezas, tudo isso, de acordo com o versículo 9, tudo isso, Paulo falou, vale menos, vale nada, porque só Cristo é que vale. Só Cristo, né? E em terceiro lugar, a Bíblia nos ensina que Cristo é a motivação apaixonante para a realização pessoal. A verdadeira realização pessoal é quando encontramos prazer em estar vivendo em função de Cristo. Isso é o que diz no versículo 10. Paulo falou, puxa, o que eu quero mesmo, de agora em diante, o que eu quero mesmo é conhecer Cristo. Cada dia eu quero conhecer Cristo. Cada dia eu quero participar dos sofrimentos de Cristo. Participar dos sofrimentos. A gente, quando sofre, a gente procura fugir do sofrimento. A gente procura até nem sofrer. A gente faz de tudo para não sofrer. Mas Paulo está dizendo, eu quero sofrer os sofrimentos que Cristo sofreu. E se viver por Cristo traz sofrimento, então é esse sofrimento que eu quero ter. E Paulo fala ainda no versículo 10, eu quero ser participante na morte de Cristo. Se Cristo participou, se Cristo morreu, se Ele caminhou até a cruz do Calvário, é essa morte, esse caminhar, esse morrer é que eu quero ter. Conhecer Cristo foi de fato, né, o melhor que aconteceu na vida do apóstolo Paulo. Conhecer Cristo, oh meus queridos, conhecer Cristo é o melhor. Por quê? Porque Cristo é o nosso Criador. Quando Deus o Pai fez os céus e a terra, Cristo estava lá junto com o Pai, junto com o Espírito Santo, construindo este universo pelo poder da sua palavra. E esse Cristo que nos fez, nos amou tanto que mesmo que nós tenhamos pecado, mesmo que nós tenhamos nos afastado dele, ele desceu aqui, se fez humano, se tornou carne, ser humano e morreu por nós. Ele morreu por nós, ele nos deu vida. E por isso, para Paulo, como ele mesmo falou, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele então, assim como ele sofreu por Cristo, ele então entregou a sua vida totalmente para Cristo e falou, tudo que eu tenho e sou, foi tudo pela graça. Eu não tenho que me orgulhar naquilo que eu sou. Eu tenho que me orgulhar naquilo que Cristo é. Na existência de Cristo. E agradecer que Cristo nos chamou para ser participante da sua graça,
da vida com Ele, de entregar toda a nossa vida para Ele. E isso explica a razão pela qual, veja, literalmente algumas pessoas deixam tudo o que têm para viver exclusivamente na dependência do sustento que vem de Deus por meio do exercício do ministério pastoral ou missionário. Algumas pessoas agem com generosidade, usando seus bens para sustentar vários que se dedicam à obra de Deus. Outras usam seus dons e talentos, sua formação acadêmica ou profissional, para que o Evangelho de Cristo alcance muitas pessoas. Exemplos: profissionais que se tornam missionários, tais como médicos, professores, enfermeiros, odontólogos, engenheiros, cientistas, pesquisadores e outros. Aposentados que se lançam inteiramente na obra eclesiástica e missionária. Muitas pessoas falam: eu já estou aposentado. Mas veja, tem gente que fala assim: eu vou dedicar o restante da minha vida tudo para o Senhor. Não poucas pessoas se sentem não realizadas com suas conquistas, como riqueza, saúde, bem-estar, títulos, profissão, empregos formais ou informais, estabilidade no trabalho, e procuram se doar por Cristo, servindo a Deus em áreas que lhes são afins ou não, mas se tornam servos e estão felizes por agradar a Cristo pelo envolvimento que têm na obra do Senhor. Veja, a gente vive por aí, muitas vezes por viver. Fala: por que você está vivendo? Por viver. Vou fazer o quê, Não, a gente pode viver uma vida apaixonada por Cristo, uma vida de dedicação por Cristo. Olha, eu quero dizer, você pode ter tudo que você sonhou para ter, mas se você não viveu para fazer Cristo contente, se você não viveu uma vida apaixonada por Cristo Jesus, onde você pode dizer: o que eu tenho e o que sou, eu consagrei tudo para Cristo e valeu a pena, então você não sabe o que é ter uma vida, uma vida que tem Cristo como a motivação mais sublime, como a melhor das motivações, E seu amor apaixonante por Cristo, vai te mover para qual direção? Vamos supor que você diga: puxa, eu entendi, Cristo é a paixão da minha vida. E aí então, para que caminho Ele está te levando? Será que é para servir a Cristo com os seus dons e talentos, deixar tudo e viver na dependência total de Deus? Ser um missionário usando como estratégia a sua formação pessoal, profissional? Ou então, não, eu não posso ser, não consigo ser mais um missionário. Então é o que? Ofertar generosamente para o sustento e expansão do Evangelho de Cristo. Você vai sustentar missionários com seus bens e dizer: está aqui, Senhor, no que depender de mim, Senhor, pelo Senhor, os missionários terão seu sustento. Ou vai investir parte do seu tempo e dinheiro para discipular uma pessoa por ano. Para fazer discípulo é necessário dedicar tempo, dedicar muitas vezes dinheiro, para poder caminhar com uma pessoa, para poder passar aquilo que Deus te ensinou, sua experiência de vida, tudo aquilo que você aprendeu da palavra de Deus, para uma pessoa que sabe menos que você, uma pessoa que tem menos experiência do que você, e você vai pegar aquela pessoa e vai acompanhar aquela pessoa até que ela se torne um servo, uma serva de Cristo abençoada. Que realmente, meus queridos, isso seja o estilo do seu viver, que você tenha uma vida motivada pela paixão em Cristo Jesus. Oremos. Pai, abençoa o meu querido irmão, minha querida irmã, que, ó Deus, neste dia, neste domingo, ó Pai, eles possam ter entendido a Tua palavra,
e realmente, ó Deus, viver uma vida apaixonada por Cristo Jesus. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém.